para a gente é um motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã para compartilhar com vocês uma palavra sobre família. E eu quero, antes de começar, pedir para a mídia colocar aqui a foto da nossa família. Eu sei que a maioria aqui nos conhece, mas eu quero apresentar, né, da minha visão, a minha família. Então, aqui nós estamos lá em Campina Grande, na conferência de cura, no ano passado. E aqui está meu esposo, e vocês vão ouvir ele daqui a pouco. Aqui estou eu, Fernanda, que vocês viram aqui antes, e Eduardo, que é o nosso adolescente, que está ali sentado ao lado da minha sogra, que é a avó dele. Então, essa é a minha família. E, irmãos, a gente quer compartilhar o quão é importante a gente investir na nossa família. O nosso tema hoje é Minha Família no Ministério, porque nós hoje, verdadeiramente, vivemos isso na nossa casa. Isso é uma realidade na nossa casa e na nossa vida hoje. E nós estamos vivendo, eu digo a vocês de coração aberto, os melhores dias da nossa vida. E eu quero dizer para você, quem conhece a nossa história sabe que nem sempre foi assim, né? Então, já passei por muito momento de angústia, de sufoco, mas valeu a pena. Valeu a pena acreditar nesse Deus, valeu a pena servir ao Senhor, vale a pena a gente investir na nossa família. E nessa manhã, antes de a gente ler o texto, eu quero dizer para você que ainda não tem a sua casa aqui, com você congregando, não desista, vale a pena. Esse aqui é o melhor lugar para você criar os seus filhos. Esse aqui é o melhor lugar para nós criarmos os nossos filhos. Porque além da família que nós construímos, a nossa família, digamos assim, de parentesco, sanguínea, nós também temos a família na fé. E aqui a gente se ajuda, a gente se suporta. Quando o outro está passando por um aperto, tem alguém que Deus fala com os nossos irmãos. A maioria que acompanhou, né, o nosso processo de família. Então, assim, Deus dava sonhos para os irmãos aqui, que ligavam e compartilhavam. Quantos abraços, quantas palavras eu recebi mesmo, de força. Ela vai voltar, ela vai estar aqui. E hoje nós testemunhamos o milagre do Senhor. Eu nunca duvidei, porque eu criei, né? A gente sabia o que a gente tinha semeado. Mas o mundo, irmãos, o mundo está corrompido. Os nossos filhos estão no mundo, não tem como criá-los numa bolha. Não tem como, mas se a gente tem a palavra da fé, se a gente crê verdadeiramente nessa palavra, essa palavra funciona. Essa palavra funcionou para mim e ela funciona para você. Seja qual for a dificuldade que sua família esteja passando hoje, creia nessa palavra, ela funciona. Amém? Aleluia, como é bom, por isso que para a gente é motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã, para falar exatamente desse tema. Amém, queridos. Graça e paz, né? Eita, que a mulher fala. Glória a Deus. Querido, hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser nós dois aqui no púlpito. Mas a gente vai dividir aqui a ministração. Então, um pouquinho ela vai falar, um pouquinho eu vou falar. Mas a palavra de Deus vai ser semeada e você vai ser alcançado pela palavra. Amém, queridos? Amém. Abra aí sua Bíblia. Isso foi um sinal, né? Para eu vir aqui para o texto, para a ministração. Abra aí sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 2. A minha versão aqui está na... Acho que é o que? A NVT, amor, essa? Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Abriram? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, nós consagramos o nosso coração a Ti, Senhor. Consagramos a nossa vida, Pai, no Teu altar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor, pela palavra, Senhor, nos alinha a nossa rota, nos ensina, Senhor, a conduzir a nossa família, a nossa casa. Nos ensina, Senhor, a viver os Teus princípios de acordo com a Tua palavra. E eu creio que nesta manhã
O Senhor sim, Senhor. O Senhor sim vai fazer com que nós experimentemos a tua boa, agradável e perfeita. E assim viveremos na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, Deus, irmãos, desde o início que a gente vê na Bíblia, Deus ele é um Deus que ama a família. Família faz parte do projeto de Deus, faz parte do propósito, faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Ninguém aqui foi chamado para viver carreira solo, amém? Ninguém, todos nós somos chamados para cumprirmos o nosso propósito em família. É certo que a salvação é individual, é uma decisão pessoal. Mas o propósito, quando Deus te chamou, o propósito e o plano que Ele desenhou para você não inclui somente você, Ele inclui a sua família. E a gente vê isso no decorrer de toda a Bíblia. Desde a primeira criação do homem, Deus criou o homem e a mulher, lá no jardim, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um plano para aquela família. Aquela família, ela nasceu com o propósito de se multiplicar e encher a terra. Então, ali Deus tinha criado só Adão. Aí Adão já tinha feito vários trabalhos, dado nome para os animais, mas aí Deus criou Eva, porque viu que faltava alguma coisa na criação. Faltava algo aqui no mundo. E aí Deus criou a família. E foi aí que a primeira família nasceu. A gente vê também no decorrer da Bíblia que Noé, quando Deus falou com Noé, para Noé construir a arca, depois que a arca estava construída, não foi salvo somente Noé, né? Foi Noé, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Então, toda a sua casa, toda a sua família estava na arca. Com Abraão foi a mesma coisa. Embora Deus tenha feito a promessa, a aliança com Abraão, o que é que Deus disse lá em Gênesis 12, 1, 3? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e a abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Diga assim: a minha família é bendita do Senhor. Essa é uma promessa, a sua família é bendita. Estava com o nosso pai da fé, Abraão, e ele está conosco. Todas as famílias da terra serão benditas nele. Ele cumpriu a parte dele na aliança, então nós somos benditos. A sua família é bendita. Por isso que nós não podemos cessar mesmo de orar por nossa família. E a gente vê que nesse projeto de Deus com Abraão, como é que Abraão ia se tornar uma grande nação? Teria uma descendência forte, sem uma esposa, sem filhos. Então, para o cumprimento do propósito de Abraão, a família estava incluída. Assim como na minha e na sua vida. Quando Deus nos chamou, a nossa família está incluída no propósito. Os nossos filhos estão incluídos. Aqueles que estão na nossa casa estão incluídos no propósito. A gente vê também que Jesus é Deus, ele poderia ter vindo de outra forma que não fosse um bebê. Mas Deus escolheu uma família para trazer Jesus. Né? Foi uma mãe que recebeu um chamado, uma missão, um pai terreno que cooperou com esse chamado. Deus também se apresentou a José. E ele também teve irmãos. Embora no início do ministério de Jesus, os irmãos irmãos e irmãs, a Bíblia fala que Jesus teve 4 irmãos, e cita o nome deles, e teve irmãs e suas irmãs. E embora no início do chamado, os irmãos dele fossem oposição ao seu chamado, no final, a gente vê lá em Atos, que todos eles, que estava a mãe de Jesus e estavam os seus irmãos lá em oração junto com a igreja. Então, significa que os irmãos dele também entraram no ministério. A gente acompanha que Tiago, que é um dos irmãos dele, se tornou pastor de igreja. Então, assim, a família de Jesus também a terrena também foi alcançada. E todos nós somos dessa família maravilhosa do Senhor, que é a família da fé. Amém?
Então, a sua família, ela faz parte do seu propósito. Diga, a minha família faz parte do meu propósito. Então, a gente, nessa manhã, vai tratar sobre isso. Amém, queridos. Então, você viu aí a Deusine falando sobre a questão da família, do que é família. Muitas vezes você já tem essa noção, como é que foi criada a família e sabe a constituição da família. Mas para que essa família vá bem, você precisa saber alguns princípios e seguir alguns princípios. Porque senão essa família, ela vai apenas existir. E a gente sabe que o propósito do Senhor não é que apenas essa família exista, mas que ela cumpra aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E aqui a gente vai compartilhar com vocês alguns princípios que vai nos ajustar para a gente conduzir melhor a nossa casa e a nossa família aqui na terra. Amém? Você está pronto para fazer alguns ajustes? Esse mês da família, nós estamos tendo aqui como se fosse uma conferência, né, da família. Nós estamos aqui tendo alguns ajustes. É certo que algumas pessoas, algumas famílias já vinham fazendo o que é certo na sua família, mas alguns precisam fazer alguns ajustes, outros não. Outros estão tendo algum despertar. Meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, para que a minha família vá bem. Outros precisam apenas alguns ajustes, para que a sua família seja conduzida. E aqui a gente vai compartilhar com vocês alguns princípios que a gente entende que é importante que você tenha fundamentado na sua casa e na sua família. Amém, queridos? E a primeira deles, na nossa escala de valores, é Deus. Deus, ele tem que ser primazia na nossa vida. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas isso é tão óbvio, mas muitas vezes a gente não coloca Deus acima de tudo. Às vezes a gente só imagina que está colocando, e às vezes a gente só no nosso pensamento não é suficiente. Lá em Marcos, os doutores da lei falaram para Jesus, mas qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Abra aí Marcos 12, 29, para que a gente possa entender melhor. Perguntaram para ele, mas Senhor, qual é o maior mandamento? Veja aí o que Jesus respondeu. Eles viram que Jesus estava respondendo algumas questões aos seus discípulos, e eles tentaram pegar Jesus ali. E olha o que Jesus respondeu em Marcos 12, 29. Jesus respondeu, o mais importante é esse, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O 30, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Querido, então nós temos que colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Ah, mas eu tenho que colocar acima da minha esposa, acima da minha mãe. A gente coloca a nossa mãe, o nosso pai é o nosso referencial. Nós temos que colocar ele acima da nossa mãe e do nosso pai? Tem, querido. É acima de tudo. Mas aí, não fica meio contraditório? Não, querido. Abra aí Lucas 14, 25, para que a gente possa exemplificar melhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, voltando, vocês estão acompanhando, né? Estou falando muito rápido, não, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, voltando para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Paulo já dizia, eu não tenho a minha vida como preciosa. Então, querido, isso é colocar o Senhor acima de tudo. Ah, eu vou largar pai, vou largar mãe. Não, querido, Jesus não está falando isso. Ele está falando que ele tem que ser primazia na sua vida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Por quê? Quando você coloca ele em primeiro lugar, as outras coisas vão acompanhar. A palavra fala que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vão acompanhar. Eu não conheço ninguém que tenha buscado o Senhor em primeiro lugar e a sua casa esteja toda torta, que a sua vida esteja toda desregulada. Não, querido. Vai acompanhar. É claro que você não vai abandonar a sua casa, a sua família, nós vamos falar sobre isso mais para frente.
e seguir o Senhor pelo seu próprio entendimento. Não é isso que o Senhor está falando, mas que você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Amém, glória a Deus. Para as mulheres, como é que a gente... Eu gosto muito desse livro, que é de Oreita Reagan, que é a esposa do pastor Kenneth Reagan, que, né, já está na glória, que diz: o preço não é maior do que a graça. Esse livro, irmãs, eu recomendo a todas as mulheres lerem esse livro. Ela não tem aqui na livraria ainda, mas vai chegar. Amém? Olha aí, ó. Você recebendo a confirmação dos líderes. Então, nesse livro, ele é um testemunho de Oreita Reagan a respeito do papel dela no ministério. Ela entendia qual era o chamado do seu esposo, qual era a missão dele, qual era o propósito dele. E desde quando eles casaram, ela relata que ele já falou para ela que ele tinha um chamado e que ele amaria a Deus acima de todas as coisas, que em primeiro lugar ele ia fazer a vontade de Deus. E ela aceitou casar com ele com esse propósito. E ela também fez esse compromisso com o Senhor, que amaria o Senhor acima da sua família, acima do seu esposo. É segurança para nós quando o nosso cônjuge ele ama mais o Senhor. Porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se o nosso cônjuge ama o Senhor mais do que a nós, isso traz segurança, porque quando a gente errar, quando a gente falhar, quando ele se frustrar com a gente, ele vai estar obedecendo os princípios do Senhor, amém? Nós ainda estamos neste mundo, né? A gente ainda vive aqui numa situação em meio a situações carnais mesmo. E é certo que o nosso cônjuge vai errar. É certo que ele vai fazer coisas que não vão nos agradar, que vão nos entristecer. Que muitas vezes a gente vai pensar: Senhor, o que é que eu estou fazendo com esse marido que o Senhor me deu? Né? Não tenho mais paciência para continuar. Mas se eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu não vou quebrar princípios, amém? É segurança para nós, o nosso cônjuge, amar mais o Senhor do que a nós. Porque quando ele ama mais ao Senhor do que a nós, ele entende o princípio. Ele entende a vontade de Deus. E não é da vontade de Deus que nenhuma família se aparte. Que haja divisão nos nossos lares. Essa não é a vontade de Deus, porque a família é um projeto de Deus. Então, nesse livro, ela até tem um relato dela, durante o ministério dele, que ela ficou 8 anos, ele estava no ministério itinerante, ela ficou 8 anos dentro de casa, cuidando dos 2 filhos. E ela disse que tinha um momento que ela dizia: Senhor, eu não aguento mais. Eu quero meu marido aqui, me ajudando, porque quem cuida de menino aqui sabe que é muito esforço, é muito trabalho para uma pessoa sozinha. Mas Deus lembrou para ela. Deus lembrou qual era a vontade dele, que ele estava cumprindo. Ele tinha uma ordem expressa para ir para o ministério itinerante. É o testemunho dela, amém? Não quer dizer que vai ser assim na sua vida, mas esse é o testemunho dela. E o Senhor lembrou para ela por que ela estava naquela situação. E que a graça dele era suficiente. Aí é lindo quando ela fala: Deus é tão lindo, Deus é tão bondoso, que a graça dele foi suficiente nesse tempo para eu entender. Por isso que ela diz: o preço não é maior do que a graça. A graça do Senhor é muito maior. Às vezes, não é porque a gente está no ministério, em família, que as coisas vão assim, né? No oba-oba, é tudo 100%. Tem até uma frase, né, que a gente diz: quem vê foto, né, quem vê, não vê corre, né? A gente que está no ministério sabe o quanto que muitas vezes até, digamos assim, exige muito esforço da família. É reunião, é conferência. O investimento que a gente deveria fazer nas férias, a gente precisa, né, se a gente está com um propósito, investir em conferências que vai hospedagem, vai passagem, vai todos os gastos, mas a gente entende, né, que tem propósito nisso. Quando a gente entende qual é o propósito, a gente faz o esforço pela nossa família. E muitas vezes a gente até conversa, né? A gente abre mão de uma férias em família. É lícito tirar férias, amém?
Amém, é lícito viajar, né? Você vai para Gramado, eu ainda vou para essa viagem de Gramado. Você leva seu filho para o parque, né? Leva para o Beto Carreiro, leva para o melhor lugar que tem para a criança. E é lícito tirar férias, é lícito viajar. Mas também, se você está no propósito de investir na sua família, se você entende que naquele período você precisa investir na sua família, é lícito você investir nesse tempo, nesse propósito. É lícito investir nas conferências, irmãos. Eu digo o quanto que nós crescemos quando nós vamos juntos para a conferência de cura, quando nós fomos juntos para a conferência de homens e mulheres. Lá tem departamento infantil. Na conferência de ministro, que nós fomos a primeira vez, Eduardo foi para a salinha, ele saiu tão impactado, a gente viu a diferença que aquela palavra fez na vida dele. Então, assim, valeu a pena o investimento. Às vezes a gente acha que é caro, né? Eu vou pagar uma inscrição de, 230, de 115, seja qual for o valor. Ainda vou pagar a hospedagem, ainda vou pagar, né, o transporte. Vale a pena se você vai com propósito. Se a sua família está inserida nesse propósito, vale muito mais a pena, muitas vezes, do que qualquer viagem que você pudesse dar para o seu filho. Porque a gente está fazendo com propósito. Então, assim, o preço que Deus tem para nós nunca vai ser maior do que a graça. A graça dele nos sustenta. Mas a gente precisa fazer verdadeiramente debaixo da direção do Senhor. Porque quando nós nos convertemos, a gente recebe, né? Recebe o poder de ser filho de Deus e o Espírito Santo conosco. Então, tudo que nós formos fazer, a gente precisa ouvir a direção do Espírito Santo. E pode ter certeza, quando a gente aprende verdadeiramente a viver guiado pelo Espírito de Deus, você não vai cair em tropeço. Você não vai cair em arrependimento. Eu deveria ter feito aquilo. Não. Se você for sensível à voz do Espírito Santo, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você, todas as vezes que você for tomar uma decisão, Senhor, mas eu tenho esse recurso, para a festa da criança, ou para a viagem de férias. Amém. Se for para fazer, vai ser a melhor festa de todas, com o recurso que você tem. Mas se Deus lhe der outra direção, se for Deus falando mesmo no seu coração, você vai ver que vai ser muito maior. Que vai ser que o que você vai ter, o ganho que você vai ter, vai ser muito maior. Porque em Deus a gente não tem prejuízo, a gente tem lucro, amém? No início pode até parecer que a gente está perdendo, né? Estou gastando muito dinheiro, estou investindo muito dinheiro nisso. Mas no final, você vê que vale a pena. No final, a gente vê que verdadeiramente vale a pena. Então, eu indico para todas as mulheres esse testemunho lindo da vida dela, vocês vão ver mais detalhes. Ela fala sobre a fidelidade, sobre ouvir o chamado do Senhor, sobre entender o chamado do Senhor na vida dela, na vida do seu cônjuge, e ser fiel. E que vale a pena ser fiel. Amém? Amém, queridos. A gente entende que princípio ele é inegociável. Então, você não negocia princípios. Como a gente fala aqui que amar a Deus sobre todas as coisas, ele é a primazia. Então, ele tem que ser primazia mesmo, e não só de falar. E como que a gente demonstra isso na prática? Trazendo para o nosso lado de homem, de provedor, que a Bíblia fala que nós somos o provedor, e de certo nós somos. Como é que a gente traz isso para a prática? No nosso trabalho, por exemplo, muitas vezes, pela ânsia de a gente levar o melhor para a nossa casa, muitas vezes a gente é levado por algumas situações, algumas circunstâncias ilícitas, que pode até trazer algum conforto para a nossa casa. Mas aí, será que isso está trazendo alegria para o Senhor? Será que essa atitude que nós vamos tomar, de fato, vai trazer um conforto melhor para a nossa casa, mas isso está agradando a Deus? Com essa nossa atitude, nós estamos colocando primazia, o Senhor em primazia? Ou nós estamos desagradando, porque a gente está fazendo uma coisa ilícita? De certo, nós estamos provendo aquilo que a nossa família está precisando, mas de forma ilícita. Então, de fato, eu não estou colocando o Senhor acima de tudo, como primazia. Quando eu coloco o Senhor como primazia, querido, pode ser o que for, pode ser a oportunidade que for, se vai de encontro o que a palavra fala, se eu coloco o Senhor como primazia, eu não vou fazer. Mas vai colocar a sua situação em melhor
possível, a sua família vai, a sua casa vai melhorar, a sua situação financeira vai melhorar, querido, mas vai contra os princípios. O princípio de Deus, ele é inegociável. É inegociável. Querido, eu trabalho com contabilidade, então você imagina o nível de seta de situações que chega para mim. Não, coloque isso aqui, coloque aquilo ali. Nós estamos em época de imposto de renda. É terrível, querido. Coloque esse tanto aqui. Sim, mas você ganha isso aqui? Não, não ganho. Então como é que eu vou colocar? Não, mas eu te pago tanto. Querido, não é questão de recurso, de dinheiro. São princípios. E o princípio, ele não pode ser negociável. Ele não pode ser negociável. É isso que a palavra fala. É isso, quando eu coloco o Senhor acima de tudo. É isso. Ah, mas ninguém está vendo. O Senhor está vendo. É assim que você demonstra que você está colocando o Senhor como primazia. E não só falando, não, o Senhor é primazia na minha vida. Não, querido, é com as suas atitudes. É o seu dia a dia, é com a prática. É com as pessoas que elas não te conhecem, não estão com você no dia a dia ali. São pessoas que às vezes são de fora da igreja. Às vezes chega com você, perto de você, você é fulano. E você nem sabia que você me conhecia. Mas as pessoas estão de olho na gente. Então a gente precisa ser o que a gente é aqui em cima, a gente precisa ser o que é aí embaixo. E a nossa família é a mesma coisa, querido. Para onde que nós estamos conduzindo a nossa família? Nós temos a obrigação, nós somos o condutor da nossa família. O pai é o condutor da sua família, é o motorista dessa família. Para onde que nós estamos conduzindo? Deus é a primazia da nossa família, tem que ser a sua primazia. Então tudo aquilo que desagrada a Deus não pode fazer parte da sua vida. Amém? Aleluia. Na segunda escala de valor, né, primeiro a Deus, nós temos a família. A gente entende que a família ela vem em segundo lugar, nessa escala de valor. Mostra aí em 1 Timóteo 5,8. Eu não falei como é que ia mostrar, né? 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, aqui nesse versículo, né, tem umas versões que diz que é pior do que o infiel. Então, a nossa fé está diretamente relacionada com a nossa família, de como a gente cuida da nossa família. Eu não posso dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas e a minha família é um desmantelo. E eu não dou atenção para os meus filhos, e eu não ensino a palavra na minha casa, e eu trato minha esposa mal. Se você trata a sua esposa, que é alguém que você ama, né? Quando está apaixonado, leva coração e leva flores e faz de tudo para conquistar aquela mulher. Se você tem coragem de destratar essa mulher, como você pode dizer que ama a Deus, gente? Não tem lógica um negócio desse. Se você não ama a sua mulher, que você vê, que está ali com você todos os dias, que pega junto ali com você, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como você pode amar um Deus que você não vê? Então, a gente demonstra o nosso amor, a nossa atitude mesmo, de fé, quando a gente ama, quando a gente trata bem, quando a gente cuida, quando a gente zela por aqueles de dentro da nossa casa. Não faz sentido você tratar bem todas as pessoas de fora e você tratar mal as pessoas de dentro. Não faz sentido a gente dar atenção para todo mundo lá fora e você não dá atenção para as pessoas de dentro, que estão com você ali, que literalmente dormem e acordam com você dentro da mesma casa todos os dias. Não faz sentido. A gente precisa avaliar. Se nós estamos valorizando mais, se nós estamos, né, prezando mais pelas pessoas de fora do que as pessoas da nossa casa, a gente está sendo pior. Não é nem igual, não. É pior do que o descrente. É pior do que o infiel. Então, a nossa fé está
relacionada diretamente a como nós tratamos a nossa família, a como nós conduzimos a nossa casa. Amém? E, queridos, em escala nós estamos falando sobre escalas, né? Escalas de prioridade. Primeiro, Deus. Segundo, família. Nós cantamos aqui Josué 24:15, né? Abre aí Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso? E para que você entenda o contexto de Josué, ele reúne todos os líderes, né, de Israel, as autoridades naquela época, e lembra a eles, o Senhor fez isso quando estava lá no Egito, fez isso quando liberou o povo, quando libertou o povo, quando estava no deserto, e chamou eles lá de, vocês vão continuar servindo a esse Deus de vocês, ou vocês vão servir ao meu Deus. Ele foi intimado, mas de antemão eu já vou decidir logo, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, que a gente chega nesse texto aqui de Josué 24:15. Então, o que é que nós vimos aqui? Ele tomando uma posição. Ele chegou à lembrança, falou, os seus antepassados, lá no Egito, aconteceu isso, isso, isso. O Senhor tirou, levou para o deserto, aconteceu isso. Entrou na terra de Canaã, aconteceu isso, isso, isso. E, vocês vão continuar servindo esse Deus, que nós estamos nessa terra aqui dos amorreus, ou você vai querer servir ao meu Deus? Mas, de antemão, eu vou logo decidir. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. E vocês? Glória a Deus. Querido, isso fala de posicionamento. Isso fala de decisão. Isso chama para nós também, nesse momento, que nós estamos nesse mês da família, da gente trazer à memória também aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Da gente trazer à memória, meu Deus, o que o Senhor fez? O que o Senhor tem feito na minha casa? O que o Senhor está fazendo na minha família? Será que eu ainda vou estar fazendo as mesmas coisas que eu vinha fazendo? Eu vou estar tendo os mesmos resultados? Agora, será que eu vou tomar uma decisão hoje? Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão. E, consequentemente, aquela decisão dele levou ele para um outro patamar. Porque, querido, se a gente continuar do jeito que está, deixando as coisas fluir do jeito que estão, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Por isso que é importante saber para onde nós estamos indo. Como eu falei anteriormente, a nossa casa, você que é pai, você que é mãe, que está conduzindo a sua casa, às vezes você não tem essa figura de família, que tem pai e mãe. Às vezes é só a mãe que está conduzindo. Eu sou um caso desse. Era só minha mãe. Amém? Às vezes tem família que está nesse processo também. Eu não tinha pai, apesar de eu ter, mas na minha casa era só a minha mãe que conduzia. E olha onde eu estou aqui. Amém, querido? Então, se você está nessa situação, querido, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor vai derramar uma graça sobre você, querido. Obrigada. O Senhor está contigo. Não se desespere, não tenha, não desista. O Senhor é contigo. Deus é bom o tempo todo. O Senhor quer salvar a sua casa, o Senhor quer salvar a sua família. Permaneça firme. Amém, querido? Tenha somente essa decisão, tome essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tão bonito a gente cantar aqui, eu e minha casa serviremos. Eita, eu vou já entrar no louvor. Não. Mas a gente precisa, de fato, tomar essa decisão, querido. Quando a gente toma essa decisão, quando a gente, de fato, aqui, né? De fato, toma essa decisão, não é só de palavras. Nós praticamos. Nós estamos no ministério da palavra, não é isso? E da fé, e da prática, né? Nós praticamos aquilo que nós pregamos. Então, a gente precisa praticar, e não somente de ficar falando, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que você está fazendo para que a sua casa sirva ao Senhor? Aleluia! E uma das nossas responsabilidades, enquanto pais, é dar senso de propósito aos nossos filhos. Nós precisamos ser
verdadeiramente intencionais na criação dos nossos filhos. Eu sou suspeita para falar, mas já que me deram a oportunidade, porque o meu ministério era no departamento infantil, então já sabe, né? Já vou falar das crianças. Então, assim, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles são preciosos demais para o Senhor. Primeiro para o Senhor, que foi quem os fez. E eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor. O Senhor confiou a nós o cuidado, né? Nós vamos alimentá-los, nós vamos ensiná-los, nós vamos prepará-los para o futuro. E nós precisamos ser intencionais nisso. É triste muitas vezes a gente... Eu digo, quando eu falo isso, eu estou falando também de nós. Não somos perfeitos, estamos, né, no processo também. Erramos muito com os nossos filhos. Mas a gente, à medida que vai entendendo, à medida que o Senhor vai ministrando, a gente vai mudando a nossa postura. A gente vai mudando o nosso posicionamento. Porque a misericórdia do Senhor, irmãos, é maravilhosa. Amém? A gente vive debaixo da misericórdia, da graça do Senhor. Nós não acertamos em tudo, por mais que a gente queira. É difícil acertar, por isso que a gente precisa mesmo aprender a palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa mesmo estar diante de Deus, porque os meninos, eles não vêm com manual, né, de como ensinar, de como criar. A gente vai aprendendo ali na prática. E cada dia é uma novidade. Quando a gente, te acertei aqui, mas daqui a pouco o menino já mudou de fase, né? Ele já está no outro nível. E aí a gente vai... É ruim quando a gente não é intencional e a gente vai correndo atrás. Vai ter que ficar correndo atrás do lucro, né? Não do prejuízo. A gente vai ficar tentando correr atrás para corrigir. Se a gente tem o Espírito Santo, irmãos, a gente pode já, né, de antemão, ser preventivos ao invés de reativos. Né? Quem ainda não tem filhos ou tem filhos pequenos, né? Já fica a dica. Hoje eu tenho a gente tem uma com 26 anos e um adolescente com 13 anos. Erramos muito, principalmente na primeira. Nós nem crentes éramos, nem dedicados, né, a receber a instrução, a viver os princípios do Senhor éramos. Mas no segundo a gente já tentou corrigir algumas coisas. Né? Erramos já algumas coisas também que a gente consegue identificar. E a gente precisa ter humildade para reconhecer. Por isso que constantemente nós precisamos estar nos examinando. Constantemente nós precisamos estar mesmo vigiando, vigilantes, né? A Bíblia diz: sejam sóbrios e vigilantes. Não podemos vacilar um minuto. Não, porque o menino é ótimo, todo mundo só elogia. Mas vacile para você ver. Né? Não cesse não para você ver. Não esteja ali diante do Senhor, esteja vendo os seus passos para você ver como as consequências vêm. Então, a gente precisa, de fato, estar nos pés do Senhor. Né? Colocar a nossa família nos pés do Senhor. Estar, de fato, orando constantemente. Porque os nossos filhos, nós precisamos devolvê-los, né, ao Senhor. É da forma como o Senhor confiou a nós. Porque é uma missão. É uma missão sermos pais. É uma missão sermos. Ninguém diz para a gente como era. A gente vai olhando os referenciais, vai vendo e vai recebendo a instrução do Senhor como é. Mas deixa eu te dizer, seja intencional. O seu filho, ele já tem um propósito. Não se preocupe mais com a formação acadêmica, com a formação profissional do seu filho, do que com o crescimento dele espiritual. É um erro, né? Sinelândia sempre ministra isso para a gente. É um erro a gente se preocupar mais, né, com o que o menino vai ser, se ele vai ser um médico, um advogado. É lícito essas coisas. É lícito eles terem sucesso profissional. Mas será que nós estamos dando a mesma importância para o crescimento deles em Deus? Será que nós estamos alimentando os nossos filhos com a palavra de Deus, como até o pastor ministrou para a gente na última reunião de pais? Inculcando a palavra de Deus mesmo ali no coração dos nossos filhos, ensinando para os nossos filhos sobre esse Deus? Ou será que a gente está só preocupado se ele está fazendo a tarefa, se ele está indo bem na escola, se as notas dele estão ok? Porque se as notas dele não estão ok, a gente já procura um reforço, a gente já procura uma psicóloga, a gente já procura um psicopedagogo, procura tudo no mundo. Mas a gente está dando a mesma importância que a gente dá. É lícito, todas essas coisas são lícitas. Mas para o crescimento espiritual do nosso filho, a gente está dando a mesma importância?
Né? Será que a gente está tendo o cuidado na nossa casa de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor? E não é somente com palavras, Itaci falou antes, é com a nossa vida, é com a prática. Não adianta eu vir para a igreja e chegar em casa e vir falar mal do pastor, falar mal da esposa do pastor, falar mal dos irmãos. Nosso filho vai entrar em parafuso, irmão. Como é que eu estava na igreja? Como é que lá, né? Minha mãe estava abraçando o pastor, estava abraçando a esposa do pastor. E quando chega em casa, está falando mal da igreja. O que você está ensinando para o seu filho? Você pode dizer 1000 vezes, né, que Deus é bom, mas a referência que o seu filho tem de Deus é a sua vida com Deus. É a sua vida com o corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas falas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Caso contrário, nós só estamos colocando em risco a vida espiritual dos nossos filhos, o crescimento espiritual deles. O Senhor nos confiou a capacidade para potencializá-los no seu chamado. Por isso que a gente precisa ser assertivo, ser intencional, ser verdadeiro também, que o nosso filho não adianta só falar e fazer outra coisa. O nosso filho, ele conhece nosso coração. Então, ele já vai saber quando você... Criança já sabe, né? Quando você está mentindo ou está querendo fazer ali só um joguinho de cintura. Não, nós precisamos ser verdadeiros, intencionais com nossos filhos e lançá-los para o destino e para o propósito que Deus confiou a eles. Maria entendia, né, qual era o propósito de Jesus. Tanto é que ela ensinou ele, instruiu na palavra com 12 anos, quando ele foi, né, se apresentar lá na frente dos doutores da lei. Jesus já dava aula, mas ele teve ensino em casa. Né? Na Bíblia a gente não traz os detalhes disso. Mas se eles não tivessem tido ensino, como ele saberia, com 12 anos, a dar as respostas, a conhecer, né, os livros da lei? Então, significa que ele tinha sido ensinado. Eles tinham feito o papel dele enquanto pais terreno. E eu e você temos essa responsabilidade com os nossos filhos. De ver nossos filhos como, embora seja um adolescente, hoje o meu adolescente, ele tem um chamado. Eu olho para o meu filho, eu sei que ele tem um propósito. Eu olho para o meu filho e eu sei que, assim como eu, né, eu estou inculcando no coração dele amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de ser intenso, de ser verdadeiro com o Senhor. Nós somos esse termômetro para os nossos filhos. Mas se Cristo não for uma verdade para nós, não será para os nossos filhos. Claro, a graça e a misericórdia do Senhor vai alcançá-los em outro momento, né? Que a gente crê a salvação do Senhor foi dada a todos, eles vão ter outras oportunidades, assim como nós tivemos, de ser alcançados. Mas imagine só, eles não vão viver a plenitude do chamado que Deus tinha para eles. Quando nós já, desde o início, já ensinamos os princípios, já cumprimos os princípios, Deus, ele cumpre as promessas. E os nossos filhos vivem a plenitude do que Deus criou para eles serem. Porque eles já estão sendo guiados, direcionados desde o início. E isso a gente precisa levar em consideração no nosso dia a dia. Tem uma frase foi Rafaela que escreveu até aquele livro, Filhos para a Eternidade, Rafaela Garcia, né? Que ela, na última conferência de mulheres, me impactou muito, eu até compartilhei. Que ela colocou assim: se Cristo é opcional para os pais, ele será dispensável para os filhos. Se Cristo é uma opção para você, ele vai ser dispensável para os seus filhos. Nós somos os termômetros dos nossos filhos. E nós temos o poder, a capacidade de lançá-los na direção correta. E o futuro deles ser muito mais brilhante. Eles viverem a plenitude de Deus. Eles não vão chegar lá na frente igual a gente. Meu Deus, se eu tivesse conhecido essa palavra antes. Né? Se eu tivesse esse entendimento antes. Quantas vezes a gente já não diz isso, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando o menino nasceu, ou antes, o quão longe, né? Eu já estaria na prática da palavra. Então, nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos. Olhá-los como alguém que tem propósito, como uma pessoa que tem propósito, porque eles têm. E lançá-los, e projetá-los, e ensiná-los o caminho para que eles sejam mais assertivos do que nós fomos. Amém? Amém. E para fechar essa parte de família que a gente está falando, nós não podemos negligenciar nem impedir o desenvolvimento espiritual dos membros da nossa família. Por exemplo,
às vezes a gente sente o nosso chamado, e às vezes a gente só quer investir no nosso chamado, e às vezes a gente esquece que tem os nossos filhos também, tem um chamado, e às vezes a gente não investe neles, e às vezes a gente está impedindo, e às vezes até deixando eles de lado. Não só a gente que vai para as conferências, não só a gente que vai para as reuniões, só a gente que vai para os cultos, não, você fica aí. Não, e a gente sempre leva, a Fernanda não estava com a gente nesse tempo, a gente sempre levava Eduardo para as reuniões, sempre a gente levava Eduardo para as conferências, sempre a gente deixava ele, vinha servir no diaconato, a gente sempre trazia ele, né? Ele sempre estava junto, e Fernanda, quando voltou, sempre estava junto com a gente também, e isso a gente vai investindo nos nossos filhos, e às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente só enxerga o pai e a mãe. A família não é só o pai e a mãe, tem os nossos filhos. Às vezes a gente quer, não, a nossa família é no ministério, a gente só quer a foto lá no final, mas tem todo um processo, querido. Tem todo um processo, você precisa investir no seu filho, você precisa colocar eles nas conferências, você precisa colocar em tudo que, nos PGs, os PGs na terça-feira, na quinta-feira, vá lá deixar ele. Mas é o dia que eu estou descansando, querido, é o seu filho. É o seu filho, vá lá. Eu não tenho carro, vai andando, vai de ônibus, vai de bicicleta, é o seu filho. Se fosse numa porta de delegacia, você ia ter que ir lá buscar ele. Não sei de onde, de bicicleta, andando. É o seu filho. Invista no seu filho, querido. Invista nele. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho que ir para aqui. Querido, é muito melhor. Ele está num ambiente de igreja, num ambiente onde ele está ouvindo a palavra do Senhor, está ali se relacionando com pessoas que estão ouvindo da palavra do Senhor, do que ele está na tela de celular, vendo coisa que ninguém sabe o que ele está vendo, você não está nem sabendo o que ele está ouvindo. É importante demais, querido, você investir na vida dos seus filhos, e você também investir na vida da sua esposa, você que é casado, porque às vezes você quer investir só em você. Não, só eu que tenho chamado, a minha esposa não tem não. Invista, é submissa, amém. Ela está sob a sua missão também, amém. Mas olha a conferência que tem aí, as virtuosas. Irmão, mas eu já paguei a conferência para ela. Amém, querido, você já cumpriu o seu propósito. Mas você tem filho pequeno, fique com seu filho. Não fique ali com raiva ali, com quem que nós vamos deixar nosso filho? É contigo, não é o pai não? Você é o pai, meu filho, pelo amor de Deus. É contigo que ele vai ficar, não é com o vizinho não. Com quem que a gente vai deixar nosso filho, hein? É contigo mesmo. Você é o pai, mas ele é pequeno, e aí? Aprenda a trocar seu filho, aprenda a dar banho nele, aprenda a trocar ele. Estava nem no script nesse aqui, mas... Estava não, velho. Meu irmão, aprenda, é seu filho. É seu filho. Lembra que nós estamos numa conferência de família. Nós estamos tendo ajustes. É importante demais, querido, você saber disso. É importante demais, que é segurança para você. Se eu soubesse disso antes, meu Deus, muitas coisas a gente teria evitado. Muitas coisas a gente teria evitado. Então é importante demais. Invista nos seus filhos. É importante demais quando a gente investe numa faculdade com um filho. É ótimo, mas invista também no espiritual do seu filho também. Invista nele. Amém? Aleluia, com certeza. Aleluia. Eita, Jesus, é besteira. E uma das coisas importantes também, como a gente está falando com esse tema, minha família no ministério, que nós destacamos aqui para falar, foi a respeito desse ministério que nós estamos inseridos. Esse aqui, queridos, é um lugar, é um ambiente onde nós e a nossa família devemos estar. Amém? Aqui tem lugar para todo mundo crescer, todo mundo desenvolver. Né? É lindo a gente ver nesse ministério, eu sou apaixonada mesmo por esse ministério, porque a gente vê que a família está incluída no processo. Né? A gente tem os departamentos funcionando realmente para acolher todos os membros da nossa família.
Então, aqui o homem vai ser desenvolvido no seu chamado, a esposa, os adolescentes, os jovens, né? Temos um ministério de jovens atuante, forte. O ministério infantil, estamos trabalhando, né, para cada vez mais sermos fortalecidos. E a gente vê que o Senhor tem gerado mesmo no nosso coração, no corpo de serviço da nossa igreja, esse desejo mesmo de alcançar toda a família. Lá no departamento infantil, eu oro mesmo para que os pais venham para dentro da sala de aula com as esposas, com as mães. Porque a gente via muito antes só as mulheres envolvidas no serviço do departamento infantil. E hoje, graças a Deus, né, o quanto nós vemos as famílias atuando junto. Né? A gente tem aqui Emanuel e Jaiane, tem Daniel e Veridiana, que servem com a gente. Charles e Priscila servem junto ali na turminha de 6 a 8. Então, a gente investe, tem muitos outros. A gente investe mesmo e faz esse convite, esse apelo mesmo, para que os pais assumam a sua responsabilidade também. Né? Para que as famílias, elas estando juntas, a gente entende que elas estando servindo juntas ali dentro da sala, nem todos vão ter chamada, amém? Eu entendo isso. Tem Alonso e Rafa, né? Olhei para Alonso. Rafa não está aqui, né? Está de bebê novo, Arthur daqui uns dias chega aí. Mas, assim, Alonso e Rafa servem com a gente há muitos anos dentro do departamento infantil. Então, a gente percebe o crescimento mesmo e o fortalecimento das nossas famílias. Quando a gente serve, a gente entende que esse é o propósito do Senhor, servir juntos. Há casos não, há casos que o marido está aqui no louvor, a esposa, e o cônjuge está em outra área, está na mídia, está no diaconato, está lá na intercessão, na oração, nos outros departamentos, mas a gente vê verdadeiramente o envolvimento da família. E eu quero testemunhar mesmo o quanto isso nos fortalece. O quanto que nós somos acrescentados mesmo com isso. Porque a gente entende que esse é um valor do Senhor. Que nós tenhamos as nossas famílias fortes, como o pastor sempre fala, né? Famílias fortes, uma igreja forte. Então, a gente está ali sustentando um outro, caminhando com a mesma fé, com o mesmo propósito. E dentro do Ministério Verbo da Vida, a gente vê isso. E a gente pode testemunhar verdadeiramente, né? A família no ministério, desde os nossos líderes, desde os diretores. Aqui na nossa igreja, a gente vê a nossa família pastoral, com os seus filhos. A Aninha está lá em Portugal, mas a gente tem a oportunidade, bem enquanto o pastor compartilha lá, ministrando, né, lá em Portugal, ela e Caio. Então, assim, é um lugar de segurança, isso traz segurança para nós, porque nós temos muitos referenciais de família. E você, eu quero dizer que você também tem esse chamado para ser um referencial de família, amém? Você e sua casa, servindo ao Senhor, serão referencial para outras famílias. Ah, Deus, mas você não conhece a minha história. Né? A minha família está um desmantelo só. Mas hoje, Deus te chamou aqui para te dizer que há solução para a sua família. Hoje, o Senhor te chamou aqui para te dizer que a sua família está incluída no seu propósito. Deus só precisou de um naquela casa e levantou você, para você fazer a diferença na sua família. Se você for ouvir os nossos testemunhos das famílias, uma pessoa foi levantada, uma pessoa foi fiel ao chamado, uma pessoa disse sim ao Senhor. E através dela, toda a sua casa veio e hoje está no ministério. E esse é o nosso objetivo enquanto cristãos, é entendermos esse propósito, que sou eu e a minha casa. E não cessarmos, e não recuarmos, e nos alinharmos mesmo diante do Senhor, e reconhecer que nós não estamos vivendo, se nós não estamos ainda vivendo isso na nossa casa, nós temos o poder de orar. O Espírito Santo, temos o poder de entregar a nossa vida a Jesus. Tomar essa decisão e se posicionar. Hoje eu decido. Esse mundo está perdido aí. Tem muitas informações, tem muita coisa, mas eu me levanto dentro da minha casa. Seja você homem, seja você mulher, seja você o filho, seja você a filha. Mas você pode se levantar e tomar uma posição e declarar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Senhor só precisa de uma pessoa dentro da casa para começar todo o avivamento dentro da família. Amém? Amém, queridos. Antes da gente terminar, queria já chamar o louvor aqui para cima. Queria só contar um breve testemunho aqui, rápido aqui. Vem cá, Fernando. Há um tempo atrás,
Algumas coisas aconteceram na nossa casa. Nós estamos aqui desde 2018 e o Senhor foi muito bom com a gente, né? O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele acrescentou muitas coisas na nossa vida, mas muitas coisas o Senhor, Ele tratou muitas coisas com a gente. E desde que a gente chegou, a gente serviu nesse ministério. Logo quando a gente chegou, a gente já chegou como servindo no diaconato. Mas numa decisão mal tomada, queridos, destrói toda uma casa, toda uma família. E uma decisão que eu tomei destruiu a minha casa. Quase destruiu a minha casa. Mas assim como Davi, eu fui rápido. Eu fui rápido em me arrepender. Fui rápido em voltar atrás. Fui rápido em buscar o Senhor, buscar auxílio. Mas as consequências, elas vêm. Elas acontecem, não tem como. As consequências vêm. E elas vieram. Minha família ficou meio desestruturada, a Fernanda saiu. Era uma bênção na igreja. Mas eu fiz que nem Josué. A partir de hoje, eu e minha casa, eu decido, eu me posicionei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E querido, não foi fácil não. Começamos a fazer o rema. E logo em seguida começamos a fazer a escola de ministro. E ela longe. E aquele desmantelo todo. Mas a gente ali firme. E eu orando, Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Eu falava dessa forma. Eu e a minha família no Teu ministério. Eu e a minha família no ministério. Eu e a minha família no ministério. E eu sempre falava isso e sentia uma paz. E eu orava todos os dias e sentia uma paz, E quando o pastor Rômulo Júnior nos ligou e falou, vocês vão ministrar no meio da família, e vai ser toda a família. Nem elas sabiam, mas eu já... E hoje se cumpriu a promessa que o Senhor tinha me feito. Eu e a minha família no altar. E do jeito como eu declarava, do jeito que eu falava, Senhor, eu falava, Satanás, você não tem poder sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa no altar do Senhor. E assim como eu declarei, assim como eu orei, hoje se cumpriu. Querido, não é fácil. Você não vai ver. A circunstância não vai estar favorável. Vai vir coisas pesadas para cima de você. Mas você tem que permanecer firme, querido. Nós permanecemos firmes, nós continuamos servindo, nós continuamos adorando, nós continuamos no mesmo lugar onde Deus nos plantou. Mas nós não ficamos parados. Nós continuamos avançando. Fizemos rema, fizemos escola de ministros, sempre pensando nela. Nós fizemos escola de ministros por causa dela. Porque é ela que falava da escola de ministros. E quando a gente se formou, a gente falou, meu Deus, por que ela não está aqui? Mas olha o que Deus fez, né? Deus é maravilhoso. Querido, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, querido. O Senhor é bom e Ele cumpre as suas promessas. Amém?